Fala pessoas, tudo bem com vocês? Professor Mário Rocha, professor de Física, e na aula de hoje vamos falar sobre capacitores, tá? Então vamos definir o que é um capacitor, qual é a funcionalidade dele, como calcula algumas propriedades, tá certo? E como associar esses capacitores. É, lembrando que essa aula é voltada para os alunos do ensino médio, ok? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que um capacitor ele é um dispositivo que armazena energia elétrica, né? Armazena campo elétrico, tá? Ele tem um campo elétrico confinado numa região finita, beleza? Então, basicamente, para a gente entender como é um capacitor é feito, a gente precisa entender que três pontos importantes para a definição do capacitor. O primeiro é que você deve ter dois condutores, tá? Isolados, ou seja, em equilíbrio eletrostático. As cargas desses condutores devem ser de mesmo módulo, mas de sinais opostos. E um terceiro ponto importante é que os capacitores eles podem ter geometria variável, tá certo? Então vamos supor, por simplicidade, que você tem aqui um condutor 1 que está com uma tensão V1 e ele tem uma carga Q, e um condutor 2, que eu chamei aqui de C2, que está a um potencial V2 e uma carga menos Q. Lembrando que, como esses condutores estão em equilíbrio eletrostático, o potencial dentro de um condutor em equilíbrio eletrostático é constante, ok? Incluindo na superfície, no interior e na superfície, de modo que esses condutores são volumes, né, equipotenciais, tanto o condutor 1 quanto o condutor 2. Então, como você tem uma diferença de potencial, você vai ter um campo elétrico, né? Nesse caso, por esse C1 ser considerado uma carga positiva, as linhas saem do condutor positivo e vai para a negativa. Obviamente, você vai ter para os outros lados, mas a gente está mais interessado na região entre os condutores. Beleza? E aí o que é que a gente percebe? É que a carga que vai surgir, né, nesses condutores, ela vai ser proporcional à diferença de potencial. Beleza? Então a carga que esses condutores vão ter, ela é proporcional à diferença de potencial. E se elas são proporcionais é porque existe uma constante de proporcionalidade. E essa constante de proporcionalidade é chamada de capacitância, tá? Que é o nosso Czão. E ela é definida pela razão da carga sobre a DDP. Beleza? Então, o C é a capacitância e ela é uma constante proporcionalidade, de modo que se você aumenta a DDP entre os condutores, você aumenta a quantidade de carga acumuladas armazenada nele. Beleza? E aí a unidade de capacitância nada mais é do que a unidade de carga dividida por unidade de tensão. Unidade de carga é em Coulomb. E unidade de tensão no SI é volt. E Coulomb por volt é o que a gente chama de Faraday, tá certo? Representado pela nossa letra F maiúsculo. Beleza? E como é que é esse processo de carregamento, né, num capacitor? Então vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que eu vou conectar um capacitor a uma fonte, né, de tensão a priori uma fonte de tensão contínua, tá? E vamos entender. Então eu liguei aqui uma bateria, uma pilha, a um capacitor, tá? E o símbolo do capacitor são duas barrinhas paralelas, tá? É como se fosse exemplificando o capacitor de placas paralelas. Então eu chamei aqui de A e aqui de B. A chave inicialmente está aberta e o capacitor está inicialmente descarregado. Quando eu fechar essa chave, tá? O que é que vai acontecer? Eu vou gerar uma corrente nesse circuito. E o sentido convencional é saindo da positiva e indo para a negativa, que seria o movimento de portadores de carga positivo. Mas, na verdade, a gente se olhar microscopicamente, o que significa? É que vai ter carga positiva se movimentando nesse sentido aqui horário, então é porque você vai ter elétrons, né, cargas negativas se movimentando no sentido
anti-horário. E nesse caso, a placa positiva ela vai atrair os elétrons da placa que está conectada com o polo positivo. E a placa B, ela está conectada com a placa negativa, ela vai atrair os elétrons, né? Ela tem excesso de elétrons, ela vai atrair os elétrons para a placa B, ok? E à medida que isso vai fazendo, você vai ter um acúmulo de carga na placa A ficando carregada positivamente e na placa B ficando carregada negativamente. E à medida que você tem esse acúmulo de cargas na placa A e na placa B, né, vai acontecer que você vai estar aumentando o potencial na placa A e você vai estar gerando uma diferença de potencial, tá certo? Então essa diferença de potencial vai aumentar até que a DDP entre as placas seja equivalente à DDP da pilha, tá certo? E aí nessa situação a corrente vai ser suspensa quando a DDP do capacitor igualar a DDP da fonte, tá certo? Então a DDP ela entre as placas ela aumenta, tá certo? Até ficar igual à tensão da fonte. O que é uma coisa importante é que quando a DDP entre as placas for igual à tensão da fonte, vai acontecer a suspensão da corrente elétrica, tá certo? Então, quando o capacitor estiver carregado, ele suspende a passagem de corrente por ele. Então, é como se num circuito em que o capacitor está completamente carregado, ele funciona como uma chave aberta, porque por onde ele está não passa mais corrente. E inicialmente, quando ele estava descarregado, ele se comporta como um fio liso, tá? Então é como se ele tivesse em curto. E à medida que o tempo passa, ele vai acumulando carga, né, até carregar. Uma coisa importante é que se esse capacitor ele for conectado a uma tensão, uma corrente alternada, a corrente nunca vai se suspender. Por quê? Porque você vai ter o movimento oscilatório para um lado e ora para o outro dos elétrons e aí vai estar sempre permitindo que a corrente continue fluindo. Beleza? Tranquilo? Então, já que a função do capacitor ele é armazenar energia, como é que a gente calcula a energia de um capacitor? Então, a energia potencial, né, armazenada num capacitor, ela vai ser dada pelo seguinte. Primeiro, a gente tem que lembrar a nossa definição de capacitância, tá? Então, pela definição da capacitância, a gente sabe que a capacitância é carga sobre DDP, que eu chamei aqui de V, por simplicidade. Então, eu posso escrever a tensão em função da carga, né, passando isso daqui para cá multiplicando e a capacitância para cá dividindo. Já que isso aqui é uma constante, se você fosse fazer um gráfico da tensão em função da carga, isso aqui ia ser uma função de primeiro grau, uma reta. Então, se eu fizer o gráfico de V em função da carga, isso aqui vai dar uma reta onde o coeficiente angular seria o inverso da capacitância, beleza? Só que a gente sabe que a definição de aulas passadas, que a definição de energia potencial, ela nada mais é do que o potencial elétrico é a energia potencial por unidade de carga, né? O que é o potencial? É quanto de energia cada coulomb recebe naquele ponto do espaço. Então, se eu quiser calcular a energia potencial, né, o produto vai ser o produto da tensão vezes a carga. Então, nesse gráfico aqui, de tensão vezes a carga, se eu calcular a área, a minha área ela vai ser numericamente igual à energia potencial. Por quê? Porque essa área aqui vai ser um produto de V versus Q. E o produto de tensão, né, de potencial elétrico versus carga, ela dá a unidade de potencial elétrico. Nesse caso aqui, a figura ela forma um triângulo. Então, se você calcular a área do triângulo, é base vezes altura sobre 2,
quem é a base? É o módulo de Q. Quem é a altura? É o módulo de V. E quando você fizer módulo de Q vezes módulo de V, sobre 2. Então, para calcular a energia potencial, Q V sobre 2. Ô Mário, mas você não falou que é módulo? Sim, mas se a carga for negativa, ó, pela definição, se a carga é negativa, a tensão vai ser negativa. Se a carga é positiva, a tensão vai ser positiva. Então, o produto de Q versus V sempre vai dar um valor positivo. Então, eu posso tirar o módulo, beleza? Porque a energia potencial sempre vai ser um valor maior ou igual a zero, tá certo? Então, a energia potencial armazenada num capacitor, se você conhece a carga e a tensão, é só multiplicar carga vezes tensão sobre 2. Caso você não conheça, por exemplo, a capacitância, a gente pode substituir. Porque, ó, quem é a carga? A carga é a capacitância vezes a tensão. Então, se você colocar aqui no lugar da carga, colocar C vezes V, vai ficar C vezes V vezes V. Então, isso aqui vai ficar C V ao quadrado sobre 2, tá? Onde V é a DDP entre os condutores do capacitor. E C a capacitância. Ô Mário, mas se eu não quisesse colocar no lugar de V, eu não conheço V, eu conheço a capacitância e a carga. Então, você poderia, no lugar da tensão, colocar carga sobre capacitância. Então, isso aqui ia ficar carga vezes carga, carga ao quadrado, sobre 2 vezes a capacitância, que é 2C. Então, uma outra maneira de calcular a energia potencial armazenada num capacitor seria carga ao quadrado sobre 2C. Qual das três está certa, Mário? As três estão certas, né? As três estão certas. E o que é que vai diferenciar qual você vai usar? Então, para saber qual você vai usar, vai depender do que foi dado na questão. Se foi dado a carga e a tensão, você vai usar essa primeira. Se foi dada a carga e a capacitância, você vai usar essa última. E se foi dada a capacitância e a tensão, você usa essa do meio, tá certo? Mas as três são equivalentes, apenas depende do que foi fornecido na questão. Beleza? E assim como o resistor, você pode associar os capacitores, tá certo? E aí a gente vai para finalizar, como é que a gente pode associar os capacitores? Então, os capacitores eles podem estar associados em paralelo ou em série, tá certo? Lembrando que o símbolo é dado por duas barrinhas de mesmo tamanho, né? Não confundir com o símbolo da fonte, que é uma maior do que a outra, tá? Então, em paralelo, né, os capacitores que estão associados em paralelo significa que todos estão submetidos à mesma DDP. Todos estão submetidos à mesma diferença de potencial. Então, se eu fizer aqui o esquema, que eles estão, para um caso simples, sem perda de generalidade, eu considerar três capacitores, cada um com capacitância C1, Q1, o 2, C2, Q2, o 3, capacitância C3 e Q3, e eles estão ligados a uma fonte que fornece uma DDP-V. Como é que a gente resolve isso? Ora, pelo princípio da conservação de carga, né, quando a corrente chegar, ela vai se dividir para os três caminhos. Então, você pode representar esse circuito aqui de três capacitores, escrever com apenas uma capacitância, que é a chamada capacitância equivalente, de modo que substitua os três ou os quatro ou a quantidade de capacitores em paralelo que tiver. E aí a gente pode usar a lei de Kirchhoff, né, a lei dos nós, né, conservação de carga, que a corrente que chega, né, em cada uma é constante. E se a corrente que chega em cada uma significa que a carga, né, que vai para cada um se conserva, né? Assim, você tem uma carga total que vai ter que se dividir nas outras três cargas, né? Então, a capacitância equivalente, ela vai ter uma carga que vai ter que somadas as capacitâncias em paralelo.
Só que a gente sabe quem é a carga de cada um. No caso da carga total, seria nada mais do que a capacitância equivalente vezes a DDP que ela está submetida. Quer ver? Quem seria a carga de 1? Seria a capacitância de 1 vezes a DDP que ela está submetida, que é V. E assim sucessivamente. Então, a capacitância equivalente versus V é igual a C1 versus V, mais C2 versus V, mais C3 versus V. Como todos estão submetidos à mesma DDP, eu posso cancelar as tensões, de modo que a capacitância equivalente para resistores em paralelo é dado pela soma das capacitâncias. Veja que se você comparar com o caso dos resistores, os resistores em paralelo, o inverso da resistência equivalente, né, era dado pelo inverso da soma. E aqui, em paralelo, é dado pela soma. Então, note que a capacitância equivalente ela sempre vai ser maior do que as capacitâncias individuais quando esses capacitores estiverem associados em paralelo. De modo geral, se você tivesse mais capacitores em paralelo, bastava você continuar somando, tá certo? Então, para o caso geral em que você tenha N capacitores em paralelo, a sua capacitância equivalente pode ser dada pelo somatório de CI de igual a 1 até N. Nesse caso, como eu tinha 3, o N era 3, então eu ia fazer C1 mais C2 mais C3. Se eu tivesse 5 capacitores, ia ser C1 mais C2 mais C3 mais C4 mais C5. Isso aqui, esse somatório, é isso que indica. Beleza? E qual é a outra associação? A outra associação ela pode ser dada em série. E como é a associação em série? É que quando a corrente que passa por um capacitor é a mesma em todos. E nesse caso, como a corrente que passa em um é a mesma que passa em 2, que é a mesma que passa em 3, então é a mesma quantidade de carga que passa em cada capacitor. Beleza? E aí, nesse caso, a gente tem que usar a conservação de energia, é que para uma capacitância equivalente, eu tenho que substituir esses 3 por uma única capacitância que provoque o mesmo efeito. Tá certo? Então, nesse caso, a gente utiliza a conservação de energia em que a tensão total ela vai ser dada pelas tensões de 1 mais a tensão de 2 mais a tensão de 3. E essa total vai ser a, a capacitância, né, a carga, né, sobre a capacitância equivalente. A tensão em 1, pela definição de capacitância, seria a carga de 1 dividido pela capacitância de 1. Quem seria a tensão em 2? Seria a carga de 2 vezes a capacitância de 2. E quem seria a tensão em 3? Seria a carga de 3 dividido pela capacitância de 3. Sendo que, como eles estão em série, a corrente que passa por eles é a mesma, então a carga acumulada por eles é a mesma. Então, resumidamente, a gente tem que as cargas são as mesmas e por esse motivo a gente pode cancelar as cargas e sobra que o inverso da capacitância equivalente ela é dada por 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3 para, nesse caso, apenas 3 capacitores em série. Tá certo? De modo geral, se você tiver N capacitores em série, o inverso da capacitância equivalente seria dado pelo somatório de igual a 1 até N de 1 sobre C1, CI. Ok? Se você tivesse 4 capacitores, o inverso da capacitância equivalente seria 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3, mais 1 sobre C4, e assim sucessivamente. Então, note que no capacitor em série, o inverso da capacitância equivalente é dado pelo somatório do inverso das capacitâncias. E no caso do resistor, era dado pela soma dos resistores. E o capacitor, em paralelo, é dado pela soma, enquanto que a resistência, que o inverso da resistência equivalente, era dado pelo inverso da soma. Então, note que é o contrário, né? Então, resistor em série soma, a capacitância equivalente é o inverso da soma. E resistores em paralelo é dado pelo inverso da soma e a capacitância é dado pela soma, beleza? Se você quiser resolver isso daqui,
tá? Você vai ter que tirar o MMC e etc. Para o caso em que você tem apenas 2 em série, é simplesmente fazer aquele que a capacitância equivalente é dado pelo produto pela soma. Beleza? Dúvidas? Se tiver dúvidas, deixe nos comentários. Se gostou, não esquece de compartilhar com os amigos. Dá aquela moral para fortalecer essas aulas. E se você quiser tirar alguma dúvida, deixe aí nos comentários ou me procura na minha rede social, @prof. Mário Rocha. Manda lá um direct que a gente tira essa dúvida. Tranquilo? Então, é uma aula, foi um pouco mais longa, né? Mas para a gente ter só essa aula de teoria. Então, até a próxima. Falou, valeu, fui.